O veneno do pessimismo, o que tem envenenado a sua vida, impedido você de progredir e de romper na área profissional, no casamento, até mesmo na saúde e nas coisas cotidianas do seu dia? Então, se você quer saber como superar o pessimismo, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você se transformará numa outra mulher e um outro homem também. Em vídeos anteriores, nós abordamos um assunto falando sobre duas listas que estão diante de nós todos os dias quando acordamos pela manhã. Falamos lá a lista colorida da direita e a lista cinzenta da esquerda. Se você quiser saber um pouco mais, vai lá e assista esse outro vídeo aí que vai estar disponível pra gente no nosso YouTube. E olha só, nessa lista colorida da direita é onde a gente encontra graciosamente tudo que Deus fez, a bondade de Deus, a gratidão e as experiências boas que a gente vive. Tais como, por exemplo, o fato dos filhos estarem cheios de saúde, o ar que estamos respirando, o marido, né, que trabalha, que ele é trabalhador, é um marido que ajuda dentro de casa, uma esposa que é companheira, né, uma família abençoada, filhos, e por aí vai. E do lado esquerdo está a lista cinzenta, ou seja, aquela lista onde está tudo aquilo que a gente, de experiências ruins, de fracassos no nosso dia a dia ou de sonhos que ainda não foram alcançados, como por exemplo, um trabalho dos sonhos, o carro que você tanto quer comprar e você ainda não tem dinheiro para isso, a casa própria. Lá nessa lista cinzenta tá o casamento mal resolvido, o filho que dá trabalho na escola, a enfermidade que nunca sara. Ou seja, todos os dias pela manhã você tem ou a lista colorida da direita ou a da esquerda. E aí, qual que você tem olhado mais e tem focado mais os seus olhos? Pensando nessas duas listas aí, nessas duas coisas positivas e negativas, né, que são diferentes que a gente tem no dia a dia, nós queremos citar dois exemplos de duas mulheres citadas na Bíblia. Duas mulheres que tinham o mesmo problema, a mesma dificuldade. Porém, uma focou naquilo que era positivo, naquilo que era bom, mesmo estando vivendo aquele momento difícil. E a outra focou naquilo que era ruim e desfocou de tudo que era bom. A primeira, nós vamos chamar ela aqui de Ana. É o nome dela, tá em 1 Samuel, capítulo 1, lá na Bíblia. Ela era esposa de Eucana. A Bíblia diz, gente, que Eucana, ele era um excelente marido. Ele era um marido atencioso, ele era um marido bondoso, ele era um marido que supria as necessidades, a vida dela, né? Ele era o tipo de marido seguinte, que ele dava, a Bíblia fala que ele dava porção dobrada para ela. Sabe o que é isso? É como dar um cartão de crédito nas suas mãos, sem limites. Pode gastar o que você quiser. E é assim que ele fala. Mas Ana tinha o problema da esterilidade. Ela não podia ter filhos. E por isso ela vivia deprimida, angustiada, chorando pelos cantos. Muitas vezes ela ficava ingrata, não sentia bem com nada nesse mundo, até que ele falou assim: nossa, porventura eu não sou para você um marido melhor do que 10 filhos? E ela não conseguia focar no marido maravilhoso que ela tinha, mas ela focava no fato de não ter filhos. Ou seja, Ana resumiu toda a sua vida na questão, no fato dela não poder ter filho. Mesmo que ela tivesse um excelente marido, morava numa casa maravilhosa, nada para ela fazia sentido, porque ela vivia só focada na falta do filho. Claro que antigamente um filho era muito importante, né? E para a mulher não poder gerar filho realmente era algo ruim. Mas Ana tinha outros benefícios na vida dela, mas ela não conseguia enxergar isso. Você consegue imaginar que tipo de mulher que era Ana? Ficava pelos cantos, só chorando, murmurando, angustiada. Com certeza ela deveria ser um pé no saco aí na vida de Eucana, porque ela não conseguia enxergar o outro lado da vida. Que por sinal, né, amor, o outro lado ali era um lado muito bom, porque o maridão dava tudo pra ela, né, era um cara super atencioso, mas não adianta. Quando estamos focados aí nesse lado negativo das coisas que até são verdades, né, mas que são negativas, a gente foca toda a nossa energia é lá. Agora eu quero citar uma outra mulher descrita na Bíblia. A Bíblia não diz o nome dela, só diz que ela era casada, que ela era próspera e ela morava na cidade de Sunem. A história dela está lá em 2 Reis, capítulo 4. É uma história muito bacana. A Sunamita, como a gente chama ela, né, de Sunamita, ela
ela vivia na época do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu era chamado do profeta dos milagres. Era um homem mesmo que tinha uma porção dobrada sobre Elias, como a gente lê lá na Bíblia. E Eliseu passava sempre pela cidade dela. E ela falou o seguinte, ela teve uma ideia: eu vou construir um cômodo no fundo da minha casa. Quando ele passar por aqui, ele pode descansar, ele pode dormir, ele pode ficar tirando um tempinho enquanto ele está na cidade. E assim ela fez. Ofereceu para o profeta Eliseu e disse: olha, eu construí para o Senhor essa casa, esse cômodo aqui, para que você possa passar o tempo aqui que for quando você estiver aqui. E é interessante, né, que Eliseu, na intenção, vendo a intenção boa dela, ele perguntou para ela: o que você quer que eu faça por você em troca, em gratidão, porque ninguém fez isso por mim, ninguém reconheceu isso, você está me honrando. Olha, se você quiser eu posso falar com o rei, eu posso falar com o exército, o que você quiser. E ela estava diante do profeta dos milagres. Ela podia ter falado o seguinte: ô profeta, faz uma oraçãozinha aí pra mim, né? Porque eu não tenho filhos, mas a Bíblia conta que ela chegou pro servo de Eliseu e disse o seguinte pra ele: olha, eu não preciso de nada, porque a minha parentela é muito boa pra mim. Você pode ficar tranquilo que eu não preciso de nada. Gente, você pode imaginar isso comigo? Como assim? Ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filho, e nós já falamos a importância que era da mulher ter filho. Pensa se Ana estivesse no lugar dela. Agora, o que fez dela ser diferente da vida de Ana? Por que essa mulher, mesmo não podendo ter filho, estando na mesma condição de Ana, ela deu uma resposta diferente para o profeta ali do milagre, que podia resolver a questão dela? Porque ela conseguia ser grata pelo que ela tinha. E ela era tão grata pela vida dela, pela casa dela, pelo marido dela, pela família maravilhosa que ela tinha, que quando o profeta perguntou para ela: tá precisando de alguma coisa? Ela disse: não, pode ficar tranquilo que tá tudo certo, eu tenho uma boa família que me ajuda, pode ficar tranquilo. Gente, que segredo dessa mulher. E essa percepção que a sunamita tinha a respeito dela mesma, de como ela era feliz com ela mesma, com certeza ela não era uma mulher amargurada, angustiada como era Ana, mas pelo contrário, ela conseguiu atrair a bênção, o favor, o milagre, a vida que ela queria, simplesmente porque ela era grata e ela conseguia enxergar o lado bom da vida. Que coisa diferente, né? Coisa interessante. Duas mulheres com o mesmo problema, vivendo de forma diferente. Uma vivia só pelos cantos, tendo um bom marido, e a outra tinha um bom marido, mas vivia uma vida super feliz. Como assim? Duas mulheres tão diferentes. Tá aí, gente, é muito simples. Uma focou nas verdades negativas, que foi a Ana. Aquela ali é verdade? É, mas ela focou e gastou toda a energia nela. E não sobrou energia para viver com a família e nem para pensamentos bons. E a outra, simples assim, focou naquilo que é bom, no que ela tinha, a família boa que ela tinha, os amigos, o marido, né? Uma estava atada ao pessimismo e a outra estava amarrada à gratidão. E a sunamita, ela depois de um ano, a Bíblia relata que ela teve o filho dela nos braços e ela alcançou, ou seja, a vida dela não ficou para trás, ela simplesmente continuou prosseguindo e conseguiu realizar o sonho dela. Bom, nós precisamos entender que o pessimismo, ele começa aqui nos nossos pensamentos e ele se manifesta em nossas ações, ou a forma que nós falamos. E aí, como é que você tem lidado com a sua vida? Você está mais focado aquilo que você não tem, com aquilo que te falta, ou você consegue ter um olhar mais realista e positivo da sua vida, enxergando: olha, realmente essas verdades me faltam, eu ainda não tenho o casamento dos meus sonhos, eu ainda não tenho o trabalho dos meus sonhos, mas eu tenho vida, né? Eu tenho saúde. Por exemplo, se eu perguntasse para você agora: por quanto você venderia a sua visão? Ou por quanto você venderia o seu dedo mindinho? Porque a gente só dá valor ao que a gente tem depois quando a gente perde, né? Verdade. Nós costumamos falar que aquilo que o dinheiro compra é barato demais, né? O carro, a casa, mas a sua visão, a sua vida, a sua saúde, ela é cara, porque ela é insubstituível, não tem como o dinheiro comprar isso para você. Nós precisamos abrir os nossos olhos e dar valor àquilo que nós temos. O que a gente percebe é que as pessoas fazem o seguinte: quando a gente foca naquilo que a gente não tem, né, a gente
perde o foco naquilo que a gente tem. O que temos? Família, potencialidades, bênçãos, coisas maravilhosas do nosso cotidiano. Como ela colocou, a gente sabe que existe um dedinho, a gente sabe que existe a mão, a gente sabe que existe o olho, e às vezes a gente nem cuida disso que a gente tem. Nem dá valor. E quando também, perde, né, amor? Quando perde, não dá valor, aí que a gente vai ver, nossa, por que eu não cuidei melhor, né? Tem uma frase de Shakespeare que eu gosto demais, ela é extremamente verdadeira. Ela diz o seguinte: sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco do muito que temos. Olha que interessante, as pessoas elas têm se alegrado muito pouco de tudo aquilo que tem. Por quê? Porque o foco dessas pessoas está excessivamente lá do lado negativo. São verdades, às vezes passamos por desafios, passamos por dificuldades, a gente foca tanto na falta de dinheiro, a gente foca tanto porque uma pessoa está doente, a gente foca tanto porque foi demitido, e a gente se esquece que mesmo sendo demitido, temos uma família maravilhosa, as pessoas estão dentro de casa, temos um casamento, e aí foca no que é errado no marido, ou o que é errado na esposa, e desfoca daquilo que é bom. Bom, existe um profeta na Bíblia chamado Jeremias, ele estava passando por um período muito difícil também com o povo lá de Israel, eles iam ser presos, né? Sim, ser levado cativo, e ele estava assim, super angustiado, e até que ele revelou um segredo lá na Bíblia, eu quero contar para você. Ele diz o seguinte, lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, ao invés de eu ficar olhando aquilo que não deu certo, as coisas que deram errado, o sonho que não concretizou, ele disse, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E isso é um segredo para mim e para você nesses dias muito difíceis que nós estamos passando. Mas o problema é que nós ficamos tão focado no que nós não temos, que nós esquecemos de desfrutar das bênçãos que nós já possuímos na nossa casa. Se você parasse aí para pensar, se eu te desse um minutinho aí para você refletir, quais são as bênçãos, quais são as conquistas que você tem hoje? Sua casa, né? O seu carro, mesmo que seja quebrado, mas é seu carro. Você tem um carro. A sua saúde, a sua visão, tudo que você tem, você goza disso, você aproveita, você tira benefício do que você tem, ou você passa 24 horas do seu dia no seu celular, olhando a vida do vizinho e pensando, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele casamento, se eu tivesse aquela vida, eu seria feliz. Como você tem agido com você mesmo? Bom, a grama do vizinho, a gente acha que sempre é mais verde, né? Então, olha só, eu quero desafiar você a blindar sua mente, blindar suas emoções. Como eu faço isso? Lute todos os dias, focando naquilo que é positivo, naquilo que é verdadeiro, não é invenção, não. O que é invenção? É o que ela acabou de dizer. Ficar olhando no celular aquilo que é do outro, que aquilo ali é algo que não é seu, é do outro, o outro está experimentando. Então, blinde com verdades. Ainda que você tenha um esposo difícil, olha as coisas boas que ele tem. Ainda que você tenha uma esposa também desafiadora em algumas áreas, olha as coisas boas que ela tem. Ainda, por exemplo, você tem um filho que às vezes dá trabalho na hora de estudar, mas olha o lado bom, ele não está numa cama, né? Ele não está envolvido com drogas, olha que coisa boa. Então a gente tem que focar sempre naquilo que é bom, porque quando eu foco naquilo que é negativo, naquilo que é ruim, eu perco as minhas energias, eu sou sugado e eu não tenho mais energia para fazer aquilo que é correto. Sabe, nós precisamos tirar essa lupa que nós usamos para ver só o lado negativo, porque às vezes nós sentamos com casais, sentamos com famílias e eles começam a relatar os problemas. É como se eles pegassem aquela lupa e eles só enxergam o problema. Isso com certeza vai trazer desgaste para você, vai te trazer falta de esperança, vai te trazer falta de alegria. Pega essa mesma lupa que você está colocando aí só nos seus problemas e comece a colocar nas bênçãos que você tem, nas alegrias e nas conquistas da sua vida. Decida hoje como a mulher sunamita. Mesmo passando pelas dificuldades, tudo me vai bem. As coisas vão se encaixar. Por quê? Porque simplesmente você determinou que fosse desse jeito. E a bênção de Deus, ela com certeza está sobre mim, está sobre você. Mas não tem como Deus abençoar aquela que só vê coisa errada, que só vê coisa ruim, que é pessimista, né? Com todos os lados. E como a mulher sunamita, ela recebeu, como a Loide falou, depois o profeta viu e foi lá e ele orou por ela. E ela, um ano depois, ela foi agraciada com um bebê, mesmo que ela não tenha pedido. Mas era uma coisa que ela queria
sofria, mas que ela não sofria por causa daquilo. Pelo que você está sofrendo hoje? O que está tirando sua paz nos dias de hoje? Onde você está focando o pessimismo? Abre um pouquinho, coloca uma lupa aí agora e veja. A sua vida não se resume a isso que está acontecendo. Não se resume apenas a essas perdas, a essas frustrações. A sua vida se resume a uma história toda. Tem muita gente boa, tem muita coisa boa acontecendo ao seu redor. As pessoas ingratas, elas costumam a ter a vida cada dia pior. E elas costumam a ver a vida de uma forma ruim e, consequentemente, elas vivem porque elas determinam como será no momento que elas declaram: ah, minha vida não presta, eu não tenho nada, meu casamento é ruim, a minha vida é ruim, o meu filho é ruim. Ou seja, quanto mais você declara isso, quanto mais você foca nisso, isso se tornará uma realidade na sua vida. Cuidado para tudo aquilo que você não possui, aquilo que você quer, que você deseja, está tirando o foco, seus olhos daquilo que você já possui. Isso se chama ingratidão. O que é gratidão? Ainda que me falte isso, eu não vou ter olhar pessimista para isso, eu vou alimentar com tudo aquilo que eu tenho de bom. E com certeza as coisas começam a me perseguir e a vida começa a mudar e a gente olha ela de uma forma muito mais colorida. Bom, é isso aí. Se esse conteúdo fez sentido para você, comente aí, coloca nos comentários. Nós queremos ouvir um pouco de você. Nós ficamos muito felizes quando as pessoas comentam. É verdade. Olha, se você ainda não é inscrita no nosso canal no YouTube, vai lá, faça sua inscrição, acione o sininho lá que todas as vezes que tiver um videozinho novo, você vai ser avisado. E se você quer saber um pouquinho mais sobre nós, né, amor? Nós temos um perfil lá no Instagram onde nós falamos do nosso dia a dia, falamos sobre estratégias, desafios, para que você tenha um casamento e uma vida e as emoções mais descomplicadas, né? Sim, gente. Bom, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e fique ligado aqui no nosso canal que toda semana tem vídeo novo. Até mais!